O que o homem semear, isso também ceifará. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras, agora aqui no novo Central das Escrituras, o antigo Videira Verdadeira. E aqui então que os meus vídeos vão ser postados agora. Então eu me chamo Eduardo Tomazini, como falei, e estamos aqui. Se você gostar desse vídeo, dá o seu like. Se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreve, ativa lá os sininhos para você receber todos os nossos vídeos, as notificações, né, dos nossos conteúdos. Também, se você puder compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama. E também faça os seus comentários, porque eu gosto muito, eu leio todos, garanto que eu leio todos, não consigo responder todos, mas sempre eu leio todos os comentários. Também nós estamos em todas as mídias sociais. Se você for lá no TikTok, no Instagram, no Facebook, nós estamos lá também com nossos conteúdos. É só acessar a Central das Escrituras que você vai encontrar os nossos conteúdos. Então estamos aqui pela primeira vez no novo Central das Escrituras. Seja muito bem-vindo e você vai poder olhar aqui, se você ainda não estava inscrito neste canal, você vai poder olhar, tem muitos conteúdos bons e tenho certeza que você vai gostar bastante. Hoje então nós vamos falar sobre o Vem Segue-me na prática, né, como a gente já tem feito lá no outro canal e vamos continuar fazendo. E essa semana a gente vai estudar Gálatas, o livro de Gálatas inteirinho. Na verdade, é a designação da semana do Vem Segue-me, porém, eu sempre escolho algumas escrituras para poder falar aqui com você, para a gente colocar aquele ensinamento na prática, na sua vida, na sua própria vida. Então, eu escolhi Gálatas capítulo 6 e capítulo 5, vou pegar alguns versículos ali e a gente vai falar sobre eles hoje. Então, lá no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Interessante, né? Eu gosto muito desse versículo, especificamente o 7, né? Quer dizer, os dois são extremamente importantes, mas eu gosto muito dessa frase, né? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E essa é uma verdade absoluta. É absoluta essa verdade. É uma lei, né? A lei da semeadura. É como qualquer outra lei. A lei, por exemplo, a lei da gravidade, né? Não tem jeito. Você pega um objeto, solta, ele vai cair no chão. Não tem como. Ele vai cair. Então, é assim que funciona. A lei da semeadura não é diferente. Ela realmente acontece, ela é uma verdade. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você faz, você tem um resultado. É sempre assim. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende do que você semeou, depende do que você plantou. A gente vai falar bastante disso hoje. Voltando um pouquinho ainda no livro de Gálatas, no capítulo 5, Paulo ele fala de uma coisa interessante. Ele fala de algumas coisas que a gente semeia e o que a gente acaba colhendo com isso, né? Então, ele falou no capítulo 5, versículo de 19 a 23, ele diz assim: Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então, agora ele vai falar de semear, né, coisas da carne. Quando a gente semeia na carne. Lembra do versículo lá no capítulo 6, versículo 8? Ele diz: se você semeia na carne, você vai colher corrupção. Se você semear no espírito, você vai colher vida eterna. Então vamos ver algumas das semeaduras, algumas das coisas que a gente planta, as pessoas plantam na carne, né? Porque as obras da carne são manifestas,
as quais são adultério, fornicação, imundície, dissolução, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele deixa claro aqui que se você plantar esse tipo de coisa, adultério, fornicação, imundície, enfim, todas as coisas que eu falei anteriormente, você vai colher o quê? A corrupção, você vai colher vamos dizer assim, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não é bom, e principalmente estar afastado da presença de Deus. Por isso que ele chama esse afastamento, né, da presença de Deus de imundície, né, de corrupção, na verdade. Então, quando você está longe do Senhor, você ficar eternamente longe dele, esse é o maior castigo que alguém pode ter. E isso a gente planta, a pessoa planta isso fazendo algumas dessas coisas, fazendo essas coisas que Paulo citou e algumas outras, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está plantando na nossa vida, para não poder colher esse afastamento, né, de Deus, que essa é o pior castigo que nós podemos ter. Mas Paulo, no versículo 22, ele fala, mas o fruto do Espírito, ou seja, se você plantar as coisas do Espírito, se você semear as coisas do Espírito, ele fala quais são algumas delas: caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então essas são as semeaduras do Espírito. E quando você semeia isso, ele disse aqui, né, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, esse é o destino, essa é a colheita. Então, se eu planto coisas ruins na minha vida, eu vou colher coisas ruins. Se eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Se eu planto as coisas do mundo na minha vida, eu vou colher as coisas do mundo. Se eu planto as coisas de Deus, do Espírito, eu vou colher as coisas do Senhor, as coisas do Espírito, as coisas de Deus na minha vida. Então isso é muito forte, muito claro, é uma verdade realmente absoluta. Não tem como. É como dizer assim, bom, eu vou plantar abacate e vou colher maracujá. Não tem como acontecer isso. Você sempre que você plantar, você vai colher de volta. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente anda plantando na nossa vida, com aquilo que a gente anda semeando na nossa vida, sejam pensamentos, sejam palavras, sejam ações, enfim. Cuidado com aquilo que você anda plantando na sua vida, porque você vai colher, de um jeito ou de outro. Você vai ter a lei da colheita, ela é clara, né? Você vai colher, você vai ceifar as coisas daquilo que você semeou. Doutrina e Convênios também fala sobre essa lei da semeadura, achei muito legal, diz assim, na seção 6, versículo 33, diz: não tenhais receio de praticar o bem, meus filhos, pois o que semeardes, isso colhereis. Portanto, se semeardes o bem, colhereis o bem como vossa recompensa. Então, tudo que você plantar, você vai colher. Você planta coisas boas, você vai com certeza colher coisas boas na sua vida. E o Senhor falou aqui que se você semear o bem, você vai colher o bem como recompensa. O presidente Monson, ele fez um discurso muito interessante em abril de 2016 chamado Escolhas. E ele diz algumas palavras que eu queria ler aqui para você. Tenho pensado ultimamente a respeito de escolhas. Já foi dito que a porta da história gira em torno de pequenas dobradiças, e o mesmo se dá com nossa vida, o mesmo se dá com a vida das pessoas. As escolhas que fazemos determinam nosso destino. Então, olha só, o que você escolhe, quer dizer, o que você planta, escolhas, elas são a semeadura, né? É aquilo que você semeia. Você escolheu fazer aquilo, você plantou.
e aí você vai colher, não vai ter jeito. E qual que é a colheita aqui? É o seu destino, é aonde você chegou, né? E ele continua: tenhamos a coragem de contrariar o senso comum. Escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez de fazer o errado mais fácil. Gostei muito disso, né? O presidente Monson ele fala que o senso comum é aquilo de faça o mais fácil, né? Faz o mais fácil. E só que ele fala faz o certo, faça o errado que é mais fácil. Então faz aquilo que é mais fácil, mas só que aquilo que é mais fácil normalmente é errado. E aquilo que é certo normalmente é mais difícil de fazer. De fato é isso. Porém, a colheita é muito mais recompensadora, né? Quando a gente faz o que é certo, o mais difícil certo. E a gente vê isso, né, claramente nas escrituras, na vida das pessoas, né? Às vezes é muito mais difícil. Vou dar um exemplo assim um pouco simples, mas é até do cotidiano de todos nós, né? Quando a gente, por exemplo, é muito mais difícil você não comer certas coisas, por exemplo, é muito difícil você ter que abrir mão de um brigadeiro, abrir mão de uma comida mais, de doce, né? Ou de coisas assim que te engordam, né? Vamos dizer assim. É difícil, né? Mas é muito mais compensador. Então, se você evita aquilo, você vai colher ter um corpo mais saudável. Mas se você está sempre comendo doces, que é muito mais fácil, é muito mais gostoso, né? Você come ali e tal, come aquelas coisas, e aí você acaba ficando acima do peso, você começa a ter doenças relacionadas a isso. Quando você escolhe comer coisas mais saudáveis, não que você não possa comer um brigadeiro de vez em quando, desculpa, não que você não possa, por exemplo, comer um chocolate, tomar um sorvete, não estou dizendo isso, você pode sim, é até bom que isso aconteça, porém, não é algo que você deve fazer sempre, constantemente, todos os dias. Todos os dias você deve se alimentar de forma mais saudável. Por quê? Porque daí você vai colher saúde. Então, o que você planta, você colhe. É o que o presidente Monson também falou. É mais difícil comer comida saudável? Às vezes nem é tão gostoso, né? De fato, nem é tão gostoso. Porém, é mais saudável. Então, às vezes é muito difícil abrir mão de alguma coisa de uma coisa, vamos dizer assim, gostosa, né? No caso aqui da comida, abrir mão da comida para poder ter um corpo mais saudável. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Às vezes é difícil fazer algo, mas vamos pensar lá na frente. Bom, a gente tem muito esse problema, né? A gente tem esse problema que a gente quer as coisas, o resultado imediato. A gente quer sempre o resultado imediato. Então, se eu comer um brigadeiro, eu vou ficar... Puxa, eu adoro brigadeiro, vai me satisfazer. Tudo bem, né? Você tem aquele resultado rápido. Mas se você faz isso sempre, o que vai acontecer? O seu corpo você vai colher os frutos ruins, né, de ter um corpo não saudável. Então lembre-se disso. Procure sempre, às vezes o mais difícil, o mais demorado é mais importante, é mais recompensador. Então eu até tenho uma frase que eu gosto muito, é melhor a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Então, às vezes é melhor você se conter, né? Olha, então vou ser mais disciplinado para poder ter um resultado melhor, para não se arrepender lá na frente. Porque, como a lei da colheita diz, que você planta, você colhe, que você semeia, você ceifa. Então, lembra sempre disso. Então, eu citei aqui da alimentação, mas isso cabe em qualquer coisa na nossa vida, nas coisas espirituais, nas financeiras, nos relacionamentos que nós temos com o cônjuge, com filhos, com a família, enfim, com as pessoas, com o nosso chefe. Então, o que você tem plantado, né, na sua vida? E lembre-se disso, que você vai colher, em algum momento você vai colher.
O presidente Monson ainda continuou, ele disse assim: ao ponderarmos as decisões que tomamos todos os dias em nossa vida, sejam elas quais forem, se escolhermos a Cristo, vamos ter feito a escolha certa. Então, sempre quando a gente for fazer uma escolha, a gente sempre, como o presidente Monson está dizendo aqui, né? Escolha fazer aquilo que Cristo faria. Pensa, será que Cristo tomaria essa ou aquela decisão? Então isso pode ser que a decisão não seja muito fácil, né? E o presidente Monson falou isso, né? Nem sempre a decisão fácil é a melhor. Então, às vezes, normalmente as difíceis são as que são melhores, que terão um resultado mais satisfatório, muito melhor, mais recompensador. Então, pense sempre nisso. Quando for plantar, né, alguma coisa, pensa, bom, Cristo plantaria isso dessa maneira? Então pensa sempre assim. E aquela luz de Cristo que está lá na sua mente, o Espírito Santo, se você é batizado, recebeu o dom do Espírito Santo, o Espírito do Senhor vai poder te falar, né? Falar na sua mente, no seu coração, dizendo, olha, faça isso ou não faça isso. Plante isso ou não plante isso. Então, é assim que funciona a lei da colheita. Um homem chamado Harry Emerson Fosdick, ele é um clérigo americano, né? Eu não sei se ele é um pastor ou diz clérigo americano, né? Ele disse assim: as tragédias de nossa vida geralmente não são intencionais. Então é lógico, você, por exemplo, eu citei o exemplo da comida, né? Eu não quero ficar gordo, eu não quero ficar com a saúde ruim, não quero ter problema de coração. Né? Um exemplo, eu não quero. A gente não quer as tragédias da vida, a pessoa morreu porque não se cuidou, né? A gente não fala, eu vou morrer, eu vou comer isso aqui, mas eu sei que eu vou morrer disso, mas eu vou comer. Então você não planeja, né, as tragédias, elas não são intencionais. Aí ele continua: não começamos visando aquele objetivo indigno, não tínhamos aquela intenção em mente. Cuidado com o caminho que estás a trilhar. Aquele que pega uma extremidade da vara, pega também a outra. Então, quando você pega uma vara, você pegou ela aqui na ponta e a outra ponta sobe também. Você pega aqui, a outra sobe junto. É a lei da colheita também, né? O que você planta, você colhe. Então, lembra disso. Quando você pega a ponta da vara, a outra também, a outra extremidade também, ela se ergue. Aquele que escolhe o início de uma estrada, escolhe o seu destino. Então, bom, você pegou essa estrada aqui, você sabe que você vai dar em tal lugar. Então, é isso, não tem outro jeito. E ele continua dizendo, são os meios que determinam o fim. Olha só, então, qual é o meu fim, qual é o meu destino, onde eu vou chegar? Depende dos meios, o que eu fiz o durante, né? O que eu comecei a fazer, o que eu fiz durante. Então, o que eu plantei no meio do caminho, no meio da minha jornada, o que eu tenho plantado, o que você tem plantado na sua jornada? Você tem plantado coisas do espírito, você tem plantado coisas boas para a sua saúde, você tem plantado cuidado das suas finanças corretamente, você tem procurado intelectualmente desenvolver o seu intelecto, lendo, estudando, fazendo cursos, enfim. O que você tem plantado em relação aos seus relacionamentos, né? Você tem procurado amar, demonstrar mais amor, fazer mais pelo outro, esquecer-se um pouco de você e pensar mais nas outras pessoas. Você tem tratado as pessoas com amor, com educação. Então, isso tudo é a estrada que você pega, né? Você vai ter um destino. Então, são os meios, esses são os meios, o que eu tenho feito, o que eu tenho plantado, o que você tem plantado na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Não estou dizendo só da espiritual, mas em todas as áreas, na área física, na área emocional, na área mental, né, intelectual, na área social. O que você tem feito, o que você tem plantado para poder ter um resultado satisfatório, um resultado que vá
te dar alegria e paz nessa vida. Eu gosto muito da história, queria contar duas histórias aqui que você já conhece, mas eu queria só fazer essa comparação um pouquinho, mostrando o que você planta, você colhe. Então a gente tem a história de Sansão, por exemplo, né? Sansão, ele nasceu numa família e ele foi escolhido para ser um nazireu. Nazireu naquela época eram pessoas que eram, vamos dizer assim, dedicavam sua vida ao Senhor. Então tinha algumas regras que elas tinham que cumprir, como não cortar cabelo, não tomar vinho, não podia mexer em animais mortos, tinha uma série de regras, né? E Sansão era um nazireu e ele tinha que viver essas regras, era um convênio que era feito. Então ele tinha que viver esses convênios. E, obviamente, guardar os mandamentos também, óbvio, né? Isso não precisa ser nazireu para ter que guardar os mandamentos, né? Todos tinham que guardar, mas mais especificamente ele. E Sansão, ele tinha um dom da força, né? Ele tinha muita força física. E por que o Senhor deu isso a ele? Porque ele era um juiz em Israel. O Senhor, que o juiz fazia? O juiz libertava o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Então, Sansão foi escolhido para isso. E ele tinha muita força física, porque era para ajudar a casa de Israel a se manter livre dos seus inimigos. Porém, a colheita de Sansão não foi satisfatória. Sansão quebrou a castidade várias vezes, foi desobediente aos pais, ele matou as pessoas às vezes só por orgulho, enfim, por egoísmo, né? Ele acabou revelando o convênio dele para Dalila, que acabou contando lá para os inimigos de Israel. Eles foram lá cortar o cabelo dele enquanto ele dormia, aí ele perdeu a força dele, não por causa do cabelo, mas porque ele quebrou os convênios, né? Vários convênios. E a Dalila, ele viveu com ela por um tempo e ela não era da igreja e eles também enfim, não tinham um casamento legal. Ele fez tudo errado, ele plantou tudo de forma errônea e ele acabou colhendo tudo de ruim para a vida dele. Acabou sendo preso, eles cegaram ele e ele acabou morrendo na prisão. E aí então a gente vê que, olha o que aconteceu com ele. Por que ele colheu tanta desgraça na vida dele? Ele ficou longe, ele se distanciou totalmente do Senhor. O Senhor poderia ter, se ele tivesse guardado os convênios e cumprido, se ele tivesse plantado, né, se ele tivesse semeado coisas boas, viver os convênios que fez com o Senhor, se ele tivesse guardado os mandamentos, ele teria sido reconhecido como um grande juiz em Israel e ter abençoado o povo de Israel, ter libertado o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. Entretanto, ele não fez isso. E ele acabou colhendo desgraça para a própria vida. Porque ele foi plantando aquilo, essas coisas ruins, e claro, ele colheu as coisas ruins. Em contrapartida, a gente tem José do Egito. Então, José do Egito foi um homem que só plantou coisas boas, né? Na vida dele, sempre ele foi vendido como escravo para Potifar, e como escravo, ele foi o melhor escravo que ele podia ser. Ele fazia tudo com excelência, então ele cuidava muito bem das coisas do Potifar, ele cuidava da casa, cuidava das finanças, cuidava do armazenamento, cuidava das roupas, cuidava de tudo. Potifar ele não sabia nem da comida que tinha na mesa dele, de tamanha confiança que ele tinha em José, porque José realmente era um homem excelente naquilo que ele fazia. Bom, José do Egito, a esposa do Potifar tentou José para que quebrasse a castidade, e ele não fez isso, ele foi fiel ao Senhor e fiel também ao Potifar, mas ela armou lá um plano e armou uma estratégia para condenar José. José foi preso e José ficou preso por 3 anos. Só que então veja, olha as coisas que ele está plantando. Então ele fazia tudo muito bem como escravo, ele ficou 10 anos na casa de Potifar como escravo. Imaginem, 10 anos como escravo, e ele fazia tudo muito bem feito.
Ele guardou a lei da castidade ao ser tentado por aquela mulher, pela esposa do Potifar. Ele conseguiu viver a lei da castidade, então ele foi fiel, só que ele acabou sendo preso. E aí alguns podem pensar, puxa, mas ele plantou coisas boas e acabou recebendo uma coisa ruim. Bem, não foi tão ruim assim. De fato, ser preso não é nada bom. Porém, na prisão, o Senhor já tinha um plano preparado para José, né? Se ele fosse fiel, o Senhor ia cumprir com o plano que tinha estabelecido para ele. Então José, na prisão, foi o melhor presidiário que alguém podia ter numa prisão. Ele fazia tudo muito bem, ele era extremamente responsável, ele não fugia. Para vocês terem uma ideia, ele tinha a chave das cadeias lá da prisão. O carcereiro deu as chaves para ele e ele cuidava, abria, soltava preso, transferia preso de cadeia, enfim. Ele estava ali dentro e ele fazia o melhor. Então ele plantou muitas coisas boas, confiança. Ele era uma pessoa adorável, era uma pessoa boa, que ajudava, enfim. Até que então o Senhor, depois de ele plantar tantas coisas boas, né, e ele acabou interpretando os sonhos do padeiro e do copeiro, e o copeiro acabou indo ir com o faraó, trabalhar com o faraó, como já havia sido predito por José, e José falou para ele, quando você estiver lá, avisa, fala para o faraó, né, que eu estou aqui, que eu tenho esse dom e tudo mais. E o copeiro foi e esqueceu de José, até que o faraó então teve um sonho, e nesse sonho o faraó convidou todas as pessoas possíveis e imagináveis que haviam na terra para poder interpretar o sonho dele, das 7 espigas cheias, 7 espigas vazias, 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E ninguém conseguia interpretar, até que o copeiro então viu o faraó lá todo transtornado, todo preocupado com o que havia de ser aquele sonho. O copeiro então lembrou-se de José e contou para o faraó. O faraó mandou chamar José. Então olha só o Senhor preparando tudo. Por quê? Porque José foi plantando na vida dele as coisas boas, né? Ele foi plantando, foi plantando. Demorou? Demorou. Ele ficou 10 anos como escravo, mas ele plantou coisas boas durante o tempo que ele foi escravo. Ficou 3 anos como presidiário, ele plantou coisas boas dentro da prisão. Até que então ele chegou o momento de colher. Que até então ele só tinha plantado. Demorou muito. Ele só plantou, ele viveu a castidade, ele não quebrou a castidade, então ele foi plantando a vida toda. E o Senhor foi vendo isso. E ele teve, então, José desenvolveu paciência, desenvolveu proximidade com o Senhor, desenvolveu mais amor ao próximo, enfim, ele cresceu, ele foi plantando. Então ele foi chamado diante do faraó, e ele então interpreta os sonhos do faraó, e aí o faraó fala, mas o que eu tenho que fazer? Aí o José explica, você tem que armazenar comida durante os 7 anos de vacas gordas, e espigas cheias, né? Então você armazena bastante alimento, armazena muito alimento, explicou como tinha que ser feito. E depois, durante os 7 anos de vacas magras e espigas vazias, você vai poder alimentar o seu povo sem nenhum problema. Explicou tudo como tinha que fazer o armazenamento, né? E José, então, depois que falou tudo isso para o faraó falou assim, não, você é a pessoa certa. Até o José falou, escolha um homem que possa fazer assim, 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 né? E explicando tudo. E aí o faraó tirou o anel da mão dele e colocou nas mãos, né, no dedo, né, de José, e falou, você é esse homem, você é o homem que vai fazer tudo isso para mim. E realmente José fez. José armazenou durante 7 anos muito mais alimento do que ele havia planejado. Ele aumentou, por quê? Porque daí ele começou a vender alimentos para as outras nações que também estavam passando 7 anos de fome. E enriqueceu o faraó assim muito. E ele se torna então o segundo homem do Egito. Então ele colheu e ele se tornou um profeta de Deus. Infelizmente nós não temos os escritos dele disponíveis, mas ele escreveu. Um dia a gente vai ter acesso a todos os seus escritos. José realmente foi um profeta muito importante, poderoso, e então ele colheu só coisas boas na vida dele. Ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim.
que são as tribos, ele foi parte das tribos de Israel. Então José só colheu coisas boas. Mas por que ele colheu só coisas boas na vida dele? Porque ele só plantou coisas boas. Então às vezes não é fácil. Não foi mais fácil para Sansão, como o presidente Monson falou, né? O presidente Monson falou assim: tenhamos a coragem de contrariar o senso comum. Escolhamos sempre fazer o certo mais difícil, que foi o que José fez. O certo mais difícil. 10 anos como escravo, 3 anos como presidiário. Teve que, né, foi assediado por aquela mulher. Ele ficou como escravo 10 anos, mas ele fez tudo muito bem feito, e como preso ele fez tudo tão bem feito. Foi mais difícil? Foi. Ele ficou 13 anos nessa circunstância, mas ele se manteve. Foi mais difícil? Foi. Mas o que ele colheu? Já Sansão fez o errado, que era mais fácil, é o que o mundo prega. Então, é mais fácil quebrar a castidade, é mais fácil desonrar o pai e a mãe, não obedecer, é mais fácil casar fora do convênio, era mais fácil isso, era mais fácil aquilo. Então ele fez tantas coisas erradas e acabou colhendo aquilo que não era nada bom. Então é isso que acontece conosco, a gente precisa tomar muito, muito cuidado. Eu queria ler para você que um famoso filósofo chamado Lao Tzu disse. Veja, é bem interessante, ele fala assim: observe seus pensamentos. Então, toma cuidado com os seus pensamentos, né? Como se estivesse dizendo assim: observe seus pensamentos. Eles se tornam suas palavras. Observe suas palavras. Elas se tornam suas ações. Observe suas ações. Elas se tornam seus hábitos. Observe seus hábitos. Eles se tornam seu caráter. Observe seu caráter. Eles se tornam seu destino. Então, é bem isso. Então, toma cuidado com os seus pensamentos, com as suas palavras, com as suas ações, com os seus hábitos, com o seu caráter. Se você tomar cuidado com eles, né, e fizer certinho, você vai ter um destino tranquilo, feliz, cheio de paz. Mas se você tiver maus pensamentos, palavras grosseiras, enfim, palavras, né, mentirosas, etc., ações ruins, hábitos ruins, por causa de tudo isso, você desenvolveu um caráter ruim, você vai colher aquilo que você não havia pretendido, com certeza. Não era a sua intenção receber isso, mas você vai receber porque você escolheu o mais fácil, né? Escolheu o errado, que é mais fácil, e não o certo, que é mais difícil. Então pense sempre nisso. Busque fazer o que é certo. Eu gosto muito do hino 165, Semeando, diz assim: semeando dia a dia, semeando o bem e o mal, espalhamos a semente sob o duro vendaval. Umas são abençoadas pela chuva celestial, outras foram atiradas em terreno estéril mau. Há sementes que germinam nas encostas e sopés, outras caem nos caminhos e se esmagam sob os pés. Umas são logo olvidadas pelo ingrato coração, outras sempre são lembradas, cultivadas na oração. Há sementes que fornecem sem viver no embrião, outras há que vivem, crescem, pois plantou a boa mão. Há palavras que são bênçãos, outras há que trazem dor. Nossos atos, olha só, nossos atos são sementes de alegria ou de dor. Nossas faltas tu conheces, forças dá-nos para semear. Anjos, guardem nossos campos para a planta germinar, e os frutos dessa seara crescem cheios de vigor. Frutos são da vida eterna que semeamos com amor. Semeie o amor, você vai ter amor de volta. Plante a gratidão, você vai ter gratidão de volta. Guarde os mandamentos e o Senhor vai te abençoar grandemente. Faça tudo que... Eu sei que é mais difícil. O presidente Monso lá falou, né? É muito mais difícil fazer o certo. Mas as recompensas são grandiosas. É necessário paciência, como José do Egito teve.
Não faça como Sansão, que desperdiçou, né, por completo as suas sementes. Ele plantou sementes ruins, que deram frutos ruins. Faça como José, plante sementes boas, sementes que vão trazer paz, alegria e principalmente vida eterna para você. Te vejo no próximo vídeo.